A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo, é uma alegria e um privilégio ter você aqui conosco mais uma vez. Quero já no início desafiar você a compartilhar o link deste vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aí no grupo da sua igreja. Tenho certeza que esse conteúdo, todo o conteúdo da TV Viva Promessa, tem edificado a sua vida, tem sido bênção na sua vida. Então, compartilhe para que esse conteúdo também seja bênção na vida de outras pessoas. Quero também desafiar você a curtir esse vídeo. Coloque aqui embaixo também nos comentários de onde você está nos acompanhando, o seu nome, qual igreja você serve ao Senhor, em qual igreja você serve ao Senhor, onde você está. A gente sempre lê aqui os comentários e é muito importante para nós estabelecermos um contato com você, tá bom? Então, quero convidar você, agora nós vamos para a nossa vinheta e dentro desse espaço você pode estar aí fazendo a sua divulgação, compartilhando o link desse vídeo para que mais pessoas cheguem aqui e possam ouvir a palavra de Deus, tá bem? Voltamos daqui a pouquinho. Hoje é 15 de novembro de 2022, hoje é celebrado o dia da Proclamação da República do Brasil. Proclamação da República que foi oficializada no dia 15 de novembro de 1889, foi instaurada a República. O Brasil sai então de um reino colonial e ele passa a se tornar uma república federativa. Isso mudou a história do nosso país, foi uma data muito importante, assim como a data da independência, do 7 de setembro. Aliás, nós temos aqui uma mensagem que faz referência ao dia 7 de setembro. Eu não sei se você já ouviu, senão eu quero convidar você para depois ir lá na playlist do Evangelho em Foco e procura ali uma mensagem que faz referência ao 7 de setembro, tá bom? Mas hoje nós estamos falando do dia da Proclamação da República. Então, a 15 de novembro de 1889, foi instaurada a República Presidencialista do Governo do Brasil, encerrando assim um longo período aí de monarquia constitucional e destituindo então o chefe do Estado na época, o imperador Dom Pedro II. Ele foi destituído nesse dia e a República foi proclamada. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, na atual Praça da República, no Rio de Janeiro. Então, naquela época, capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira República Brasileira. Desde então, o Brasil deixaria de ser um reino e se tornaria uma república federativa. Deixaria de ser o Império do Brasil e se tornaria a República Federativa do Brasil. Mas hoje eu quero falar com você, meu querido irmão e irmã, sobre um reino e não uma república. Eu quero falar com você a respeito de um reino da qual é eterno. Eu quero falar com você a respeito daquele reino a qual aparece lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 44, quando Deus ali mostra ao imperador babilônico Nabucodonosor que existiria um reino, vários reinos se levantariam no mundo, vários impérios se levantariam no mundo, mas no fim, todos eles seriam substituídos. No fim, o mundo
terminaria com um reino eterno, um reino que não teria fim. Então eu quero falar hoje sobre um reino que nunca hará de existir, nunca deixará de existir. O reino do Brasil, o Império do Brasil não existe mais, foi substituído por uma república. Mas o reino da qual eu quero falar com vocês hoje, ele nunca deixará de existir, permanecerá para sempre, pois é um reino eterno. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu quero convidar você a Mateus capítulo 3, dos versos 1 ao verso 17, onde nós vemos a chegada desse reino. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. E logo no início, nós temos ali a descrição do surgimento de um homem que ele é um arauto do reino. Ele é aquele que veio para anunciar o reino, ele é aquele que veio para falar a respeito deste reino eterno. O reino de Deus, que é um reino eterno, ele foi instaurado, ele começou, ele já está entre nós, ele já opera neste mundo. Este reino, ele se estende através de cada pessoa que confessa fé em Jesus. E eu quero perguntar para você, você faz parte desse reino eterno? Você faz parte desse reino que nunca terá fim? Como nós falamos aqui na semana passada, você já nasceu de novo. Mateus capítulo 5, Jesus fala do seu sermão do monte. Até o capítulo 7, ele fala sobre esse reino. Ele fala sobre, em primeiro lugar, sobre os cidadãos desse reino. Fala sobre as bem-aventuranças, que são as características das pessoas que fazem parte deste reino. Você tem aquelas características, preste atenção. As bem-aventuranças não são características que nós procuraremos ter para então entrarmos no reino. Não. Todos aqueles que fazem parte deste reino têm aquelas características. E aí está a minha pergunta para você, a minha primeira pergunta. Você faz parte do reino eterno, do reino que nunca terá fim, do reino que veio para ficar. Este reino de Deus, ele é manifestado através da sua vida, através do seu testemunho, através da maneira como você vive a vida. Isso nós vamos ver também hoje, tá bom? Muito bem. Então, em Mateus capítulo 3, verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista é o arauto. João Batista é o homem que anuncia a chegada do rei. O reino de Deus, ele vem junto com o seu rei. O seu rei representa o reino de Deus. Quando Jesus vai começar o seu ministério, surge esse homem chamado João Batista. Na antiguidade, quando um rei chegava no lugar, quando ele estava para chegar em uma determinada cidade, à frente do rei ia um arauto, ia uma comitiva que preparava a cidade, que preparava os cidadãos, que preparavam as pessoas para receber o rei. Esse arauto, que era uma pessoa que falava, tinha uma voz muito potente, muito forte, anunciava a chegada do reino. Mas o arauto não apenas anunciava a chegada do reino. O arauto, ele ajuntava as pessoas, ele convocava as pessoas, ele convidava as pessoas para virem para o lugar onde o rei ia passar, para que essas pessoas pudessem receber o rei. João Batista é esse arauto do céu. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho. Ele é aquele que veio à frente do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vem, então, começa a pregar cerca de 6 meses antes de Jesus entrar no seu ministério. Ele começa a pregar, ele começa a dizer: arrependei-vos. Ele começa a convidar as pessoas, ele começa a convocar as pessoas para virem. Ele começa a dizer: o reino do céu chegou. É chegado o reino dos céus. Por quê? Porque o rei
já está entre nós. O Rei dos Reis já está entre nós. E como alguém pode entrar no reino dos céus? Como alguém pode ver o Rei? Como? A resposta está no verso 1, através do arrependimento. Na semana passada nós falamos aqui sobre a importância de nascer de novo. Jesus havia dito para Nicodemos: em verdade, te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Pergunto para você, você já viu o reino de Deus? Você faz parte desse reino, você é um cidadão desse reino, você já ouviu a convocação, o chamado para participar desse reino? O Espírito Santo já falou ao seu coração? Eu creio que ele já tem falado ao seu coração. Eu creio que ele está falando ao seu coração agora, para que você possa fazer parte do reino de Cristo. O reino já veio, o reino já está entre nós. O reino já foi estabelecido. Assim como João Batista convocava as pessoas a virem, a aproximarem-se de Jesus, a seguirem Jesus, a ouvirem a Jesus, o Rei, assim também nós estamos aqui, dia após dia, pregando o Evangelho, trazendo a boa notícia desse reino, para que você venha, para que você se aproxime, para que você creia em Jesus, para que você ouça as boas novas, para que você veja a glória do Rei dos Reis. Você está aqui sendo convidado agora. Então quero desafiar você, abre aí o seu coração para que você possa receber o reino de Deus e o Rei deste reino. Muito bem. Eu quero convidar você para que a gente possa olhar aqui para algumas características básicas, para que nós possamos entrar neste reino. Então João está fazendo um convite. Ele está dizendo: arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, uma das características para se entrar nesse reino, para pertencer ao reino dos céus, é que você precisa passar pela porta do arrependimento. Você precisa passar pela porta do arrependimento. João chama todos ao arrependimento. Indiscriminadamente, ele diz: arrependei-vos. É um convite geral, é uma ordem geral. Mas arrependimento não é remorso. Arrependimento não é se sentir mal por algo que você fez apenas. Para entrar no reino dos céus, você precisa se arrepender, não apenas daquilo que você fez, não apenas daquilo que você faz de errado, mas você precisa se arrepender principalmente de quem você é. Querido irmão, irmã, arrependimento não tem nada a ver com sentimento de culpa. Quando João diz arrependei-vos, ele está dizendo: façam uma conversão, mudem a rota de vocês. Vocês estão indo em uma direção. A direção que vocês estão seguindo é uma direção que conduz a um caminho de perdição. Façam uma volta, façam uma conversão, arrependam-se, mudem a postura de vocês. Arrependimento, o João está convidando você, a palavra de Deus está te convidando a se arrepender dos seus pecados. Mas arrependimento de pecado não é arrependimento de culpa. Não é que você tem que se arrepender apenas daquilo que você fez. Você é convidado a se arrepender de quem você é. O problema do seu pecado é um pouco mais profundo do que apenas o seu pecado em si. Você é convidado a se arrepender não apenas do pecado que você comete, mas do porquê você comete. Você precisa se arrepender não apenas do pecado que você praticou, mas do pecador que você é. Você mente, você precisa se arrepender da mentira que você disse, sim, mas você precisa se arrepender principalmente de ser mentiroso.
Você é adúltero, você precisa se arrepender do seu adultério e mudar a sua postura, se desviar deste caminho. Mas você precisa entender que o Evangelho te convida a você se arrepender do adúltero que você é. Arrependimento é quando nós chegamos diante de Deus e confessamos diante do Senhor: meu Deus, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor, de ter feito isso e me arrependo de ser assim. Tem misericórdia da minha alma. É esse tipo de arrependimento que João está convidando aqui para que todos façam. Você precisa se arrepender do pecador que você é, não apenas do pecado que você comete. E João chama aqui três tipos de pessoas para o arrependimento. Primeiro tipo de pessoa, ele diz que ele chama o povo da aliança ao arrependimento. O texto diz que ele chama o povo da aliança: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem são essas pessoas que João está chamando? São judeus. Essas pessoas são israelitas. Nós precisamos entender que aquelas pessoas da Judeia, aquelas pessoas daquele lugar, aquelas pessoas da Palestina naquele tempo, eles pertenciam a Israel, mas não pertenciam ao reino dos céus. Você pode pertencer a uma igreja e ir para o inferno, e se você não se arrepender. Então presta atenção. Fazer parte de uma comunidade é muito importante. Fazer parte de uma igreja é fundamental. Mas você precisa entender que João chama aquelas pessoas ao arrependimento, pessoas essas que já faziam parte do povo de Israel. João chama ao arrependimento gente que já era circuncidada. João está chamando ao arrependimento gente que guardava o sábado. João está chamando ao arrependimento gente que fazia parte do povo da aliança. Todos eles eram israelitas. Todos eles eram judeus. Todos eles pertenciam ao povo de Israel. De novo, você pode pertencer ao povo de Israel e ir para o inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Você pode pertencer à melhor igreja do mundo e ser condenado se você não abraçar o convite de arrepender-se. É isso que o João Batista ele está falando. É desse tipo de situação que ele está colocando. Então este é o primeiro povo. O povo da aliança foi chamado ao arrependimento. Você também é chamado ao arrependimento. Eu também sou chamado ao arrependimento. Não se iluda. Não é porque nós estamos em um contexto de igreja, em um contexto religioso, que nós não precisamos nos arrepender. Arrependimento, meu irmão, não é uma vacina que você toma uma vez na vida e depois não precisa tomar mais. Arrependimento é como refeição, você precisa ter todo dia. Porque nós pecamos todos os dias, você peca todo dia. Nós ainda continuamos debaixo de uma condição que é necessário nos arrependermos. Arrependimento é uma atitude constante na vida daquele que foi salvo. O salvo não tem nenhuma dificuldade com arrependimento. O salvo não tem nenhuma dificuldade com essa disciplina. Ele sempre tem uma postura voluntária, fácil com relação ao arrependimento. Se você, portanto, faz parte do povo de Deus, não haverá nenhuma dificuldade no seu coração de se arrepender. Você sempre estará voltando para si e fazendo essa autoanálise, porque você pertence ao reino dos céus. O segundo grupo da qual João chama ao arrependimento são aqueles da qual estavam na liderança do povo de Deus. Aqueles da qual tinham um pouco mais de intimidade com a religião de Israel. O texto diz no verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Presta atenção. João estava chamando
fariseus, João estava chamando todos ao arrependimento e os fariseus e saduceus estavam vindo. Esses homens eram homens dedicados à palavra, eram homens dedicados à oração, eram piedosos, eram zelosos, eles eram os líderes do povo de Deus. Mas isso não os fazia, por si só, cidadãos do reino dos céus. Você pode ser um grande teólogo, você pode ser um presbítero, você pode ser uma diaconisa, você pode ser uma pessoa fervorosa, você pode ser um pastor, você pode ser um líder de ministério. Mas se você é alguém que não passou pela porta do arrependimento, você está fora do reino dos céus. João Batista está chamando uma multidão de pessoas para entrarem no reino dos céus, e entre eles tem essas pessoas. Haviam os fariseus, os saduceus. Eles eram homens voltados para a palavra de Deus, eram homens piedosos, eram homens que praticavam a religião, eram homens muito mais piedosos do que nós somos hoje. Conheciam a palavra de Deus, conheciam as Escrituras. Nós falamos aqui na última semana sobre um desses homens, sobre Nicodemos, um homem fervoroso, um homem piedoso, mas sem arrependimento estava fora do reino dos céus. Jesus disse que ele estava fora do reino dos céus, apesar de ser quem era, apesar de fazer as coisas que fazia, apesar do seu temor. Mas é gente com temor que Deus realmente chama. Deus espera que homens e mulheres, na qual se dedicam a Ele, tenham passado, sim, por essa porta importante. Porque você pode ser um bom pastor, um bom teólogo, um bom professor de escola bíblica, um bom ministro, um bom presbítero, um bom consagrado, um bom líder de ministério, mas se você não passou pela porta do arrependimento, você não entrou no reino. Isso é terrível. Então, João está chamando todos ao arrependimento e entre eles vem esse grupo. O terceiro grupo, que é chamado ao arrependimento, era aqueles que se consideravam filhos de Abraão. Quando João estava chamando as pessoas ao arrependimento, alguns deles murmuravam, alguns deles questionavam: mas como assim fazer parte do reino dos céus? Eu já faço parte do reino dos céus. Eu já sou israelita. Esse aqui é o reino. O reino já está aqui há muito tempo, eu já nasci no reino. Eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro das promessas que Deus havia feito a Abraão. Então João vai dizer exatamente isso. Ele diz: olha, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Então, João está dizendo, não se agarre à sua questão ética. Eles eram etnicamente descendentes diretos do grande patriarca Abraão. Seu pai, seu avô pode ser crente. Meu irmão, sua família pode ser a dona da igreja. Seu pai pode ser o pastor. Sua família pode mandar na igreja. Seu avô poderia ser o pastor fulano de tal. Mas se você não se arrependeu dos seus pecados, se você é alguém que não é arrependido, você não entrou no reino dos céus. Não adianta dizer, eu sou filho do pastor fulano de tal, eu sou descendente de não sei quem, eu sou filho do fundador da igreja, não importa. A questão é, você é alguém que ouviu o chamado do arrependimento. Porque na volta de Jesus, quando Cristo vier, trazendo consigo toda a glória do reino do seu Pai, não importa quem será o seu pai, não importa quem será o seu avô, não importa a que família você pertence, isso é absolutamente indiferente. O que importa é se você é alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. Não interessa a sua linhagem familiar, o seu nome familiar não importa, ele não tem importância nenhuma. O nome que tem importância para você entrar no reino dos céus é o nome de Jesus.
Não interessa se foi a sua família que construiu o templo, que construiu a igreja, que fundou a igreja. A questão é quem é o autor e consumador da sua fé. A questão é você, alguém que se arrepende dos seus pecados. Porque seu pai não levará o seu pecado. Seu avô não levará o seu pecado. O nome da sua família não servirá para nada para levar você no dia de Cristo. Isso que é importante. Os judeus faziam a mesma coisa. Eles diziam, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão. Como assim? Eu preciso me arrepender para entrar no reino? João Batista responde para eles, não comecem a dizer isso, porque Deus pode fazer de pedras filhos de Abraão. Portanto, nós precisamos entender que todas essas pessoas são chamadas ao arrependimento. Todas elas são chamadas ao arrependimento. E agora deixa eu me dizer uma coisa, meu irmão. Todas essas pessoas que eram chamadas ao arrependimento para entrar no reino de Deus, quando elas ouviam essa convocação, quando elas atendiam, quando elas tinham seu coração aberto pelo Espírito de Deus, e elas então realmente arrependiam-se dos seus pecados, havia uma confissão pública disso que aconteceu no seu coração. Todas elas eram batizadas nas águas. João as batizava nas águas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi batizado nas águas? Você já confessou de forma pública aquilo que Deus já fez no seu coração? Talvez eu esteja falando aqui com alguém que esteja se preparando para o batismo. Por que você deve se batizar? Você deve se batizar se você realmente, o Espírito Santo já operou no seu coração arrependimento para a salvação. O batismo é um símbolo daquilo que Deus já fez dentro de nós. O batismo é um símbolo daquilo que Deus já operou em nossa vida, já operou em nosso coração. O batismo é símbolo de que nós já morremos para este mundo e já nascemos em uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo é símbolo de que eu sou alguém arrependido de quem sou, de que eu me arrependo e de que sei quem sou e que me arrependo de ser o que sou e de fazer o que eu faço. Então, se você estiver aí se preparando para o batismo, que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, de certeza com relação a isso, que você seja batizado em nome de Jesus para a glória de Deus e para a edificação da igreja dele, em nome de Jesus. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja aí dizendo, pastor, eu tenho dificuldade com essa questão do arrependimento. Eu tenho dificuldade com isso. O Espírito Santo pode operar um milagre no seu coração. Deus pode operar maravilhas na sua vida. É Deus quem transforma o nosso coração. É Deus quem abençoa a nossa vida. É Deus que opera em nós a sua obra poderosa e extraordinária. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pelo teu reino glorioso. Reino este da qual nós já podemos experimentar ainda nessa vida. Nós te louvamos e bendizemos a ti, Senhor, por todas as coisas, te engrandecemos, te adoramos, porque o Senhor, em sua bondade, decidiu fazer de nós cidadãos desse reino. Fazer, meu Deus, com que nós povoássemos a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, da qual habita a justiça. Eu quero, Senhor, pedir a ti em favor deste irmão, dessa irmã, que tem tido dificuldades, ó Deus, com relação ao arrependimento. Pai Santo, que o teu Espírito Santo abra esse coração, que o teu Espírito Santo tire as escamas dos olhos para que possa ver e perceber o seu próprio pecado e se arrepender, que o Senhor dê um coração de carne, um coração maleável, um coração que se dobra diante de ti, da tua vontade. Derrame sua graça, sua bondade com salvação, ó Deus, com restauração, Senhor, ainda hoje, em nome de Jesus.
Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa e extraordinária. Você faz parte do reino de Deus, você faz parte desse reino maravilhoso, você tem certeza, você já vive a realidade desse reino. Jesus já é o rei do seu coração, ele já se assenta do trono do seu viver, você anda de acordo com a vontade dele, que ele se estabeleça cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus. Quero desafiar você agora, meu querido e amado irmão, a ser um parceiro desse programa. Que Deus possa operar no seu coração, a ponto que você venha contribuir. Entre aqui no QR Code ou no link do site, para que você possa ser um parceiro desse programa, para que você possa ofertar ao Senhor e você possa contribuir com toda essa programação. Amém? Eu quero então convidar você para que nós possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Próxima semana te vejo aqui para juntos adorarmos ao Senhor e crescermos espiritualmente diante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Um forte abraço, um bom descanso para você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.